Olá, seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, um lugar que fica cercado por uma beleza exuberante e que tem como vizinho nada menos do que o Cristo Redentor. Então a gente te convida a vir aqui para conhecer. Se como paciente, tudo bem, mas se não, você pode vir para fazer fotos, para conhecer, porque é um lugar muito bonito. E nós temos também outras duas unidades, que é o Hospital Adventista Silvestre em Itaboraí e o Centro Médico Adventista Silvestre em Botafogo. Aqui na descrição desse vídeo você pode encontrar os nossos contatos para marcar uma consulta, um exame, ou quem sabe tirar alguma dúvida nas nossas redes sociais que têm os mesmos nomes destas instituições. E para este episódio, nós vamos conversar com duas pessoas aqui bem especial. É um episódio que você já deve ter percebido aqui, olha, a dica, Novembro Azul. Esse é um assunto muito importante, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o cuidado da saúde do homem. E a gente vai conversar um pouquinho com o Ricardo Lucena, e eu vou deixar que ele se apresente. Ricardo, conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que foi que você veio a conhecer o Hospital Adventista, qual é a sua profissão, conta assim, só um pouquinho, tá? Só um pequeno spoiler da sua vida. Vamos rapidinho, né? Me chamo Ricardo Lucena, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho vários cursos de especialização em manutenção de complexas máquinas e fui incapaz de cuidar da máquina mais espetacular do mundo, que é o nosso corpo. E desde 2020 eu recebi um diagnóstico de câncer. Tá bom. Segura um pouquinho, que eu vou apresentar aqui a outra pessoa que está com a gente, tá bom? Está aqui com a gente também a doutora Mariana, a Mariana Gomes, né? Ela trabalha ali no Centro Médico Adventista Silvestre, em Botafogo, e eu vou deixar que ela se apresente, diga quais são as especialidades, há quanto tempo ela já trabalha com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Fabiana, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Ricardo aqui. Eu sou médica de família, tenho outras formações, sou formada em acupuntura, em clínica da dor, e antes de ser médica de família fiz patologia no INCA também. E é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Já que os homens se cuidam muito menos do que as mulheres. Então, nossa tarefa aqui de sensibilizar que eles se cuidem é muito importante. E o Ricardo acho que é uma prova viva disso, né, gente? Sem dúvida. É uma prova viva. Eu vou deixar ele começar a contar e depois a gente vai mostrar uma foto aqui para vocês que eu acho que vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu vou só pegar o gancho da doutora. Realmente, se você comparar os homens, o tratamento médico que os homens têm e as mulheres vão muito mais ao médico do que aos homens. Eu falo por mim, porque eu jamais tinha entrado num hospital. Quando eu vim parar no Hospital Silvestre, eu vim por outro motivo. Eu tive uma gastroenterite aguda e foi aí que acabaram descobrindo todos os problemas que eu tinha, que eu achava que eu não tinha. E eu achava que eu não tinha porque eu não ia ao médico, né? Só por isso, né? Apenas. Tanto é que no dia que eu recebi o meu diagnóstico, que é um dia terrível, né? Qualquer homem que passa por isso, qualquer pessoa que passa por isso, perde o chão. E graças a Deus eu estava acompanhado da minha esposa, que foi minha âncora, minha sustentação naquele momento. E o médico que me deu o diagnóstico falou: olha, o teu histórico, que eu já te conheço, é de que você não gosta de médico. Então eu sugiro que você procure imediatamente um oncologista. E diante disso, eu tive que fazer. Por sorte, o meu diagnóstico foi dado justamente no centro oncológico do hospital. Então, era muito prático, né? Eu fui para a recepção e, a obra de Deus, Sempre eu preciso marcar uma consulta. Olha, o doutor Rafael está com 1 hora aqui vaga, que um paciente desistiu, e era meia hora depois. Olha só. Falei, é minha essa hora. Caiu como uma luva, era sua, né? Era minha. E aí eu me deparei com um médico jovem que olhou para mim e falou: estou vendo teu caso aqui, porque o meu câncer, o câncer, ele era metastático e avançado. Aí ele falou: olha, eu vou tratar de você como se você fosse meu pai. Aí ele realmente me ganhou naquele momento, né? Falei, estou em boas mãos. E ele me explicou toda a situação, né? E eu falei: olha, doutor, eu gostaria muito de aprender mais sobre a doença.
Ele falou, olha, tem um livro aqui que eu vou te emprestar, O Imperador de Todos os Males. Só que é um livro de 1.200 páginas. Bem pequenininho, né? Eu falei, leva ele para casa e vai estudar, vai ler. Eu confesso que dali para diante eu me transformei numa outra pessoa e eu fui futucando, eu fui fuçando tudo que eu podia para ganhar conhecimento. Porque eu sempre digo para todos que enfrentam uma doença. Toda doença tem um calcanhar de Aquiles. Tudo na vida tem um calcanhar de Aquiles. Então nós temos que descobrir qual é para poder atacar aquele calcanhar de Aquiles. Então eu costumo dizer que eu sou um paciente ativo e responsável. Eu não quero só tomar o remédio. Eu quero tomar o remédio, mas eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar o meu tratamento, porque o tratamento seja mais rápido, para que eu diminua o efeito colateral e por aí vai. E foi aí que eu comecei a ver como tinha informações que quase ninguém fala, quase ninguém sabe. E eu acho que é essa a minha missão. Por isso que eu falei para a doutora há pouco, o câncer ele foi uma bênção para mim. Porque ele me transformou de corpo e de alma. Eu hoje sou um Ricardo completamente diferente. Mas sem me alongar muito, você disse que tinha uma foto que eu chamo de foto milagre, né? Exatamente. A gente vai pedir, é a foto do antes e depois. É a foto do antes e depois do Ricardo, que a gente já tinha separado aí. Olha aí, gente. É a mesma pessoa, né, Ricardo? É você, né? Perfeitamente. Com uns quilinhos a mais e uns quilinhos a menos. Não é a mesma pessoa e não é, né? Na verdade, quase uma pessoa foi embora daí, né? Quase uma pessoa foi embora. 36 quilos a menos na foto da direita em 2 anos e meio, mais ou menos. Ou seja, foi lento e gradual, como tem que ser. As pessoas hoje em dia elas querem tudo para ontem, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu sempre digo que você não come a fruta no dia que você planta a semente. Você tem que ter paciência, você tem que esperar. Verdade. E você tem que ter determinação. Muitos falam, para você foi fácil, porque você estava com um diagnóstico de câncer, ou você emagrecia ou você morria. Legal, mas a dificuldade é a mesma. Eu tive que ter determinação, eu tive que ter disciplina acima de tudo para conseguir perder todo santo mês 2,5 kg. Nesse período foi assim que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que foi para você perder isso tudo? Porque assim, você primeiro recebe aquela notícia, falta o chão, né? Você tem aquela consulta, o médico te dá uma injeção de ânimo. Sim. Mas assim, você está com a doença, você está acima do peso, você está com vários outros problemas de saúde e você tem que cuidar de uma doença que para muitos é fatal. Com certeza, né? Com certeza. Então, como é que foi aí esse processo? O grande diferencial, novamente, foi a Sandra, minha esposa. Ela falou para mim o seguinte, Ricardo, se você tem 1% de chance, porque eu achava que eu ia morrer, tenha 99% de fé. Ela sempre foi implacável na fé. Eu não era tanto quanto sou hoje. E eu comecei a achar que realmente o querer é poder. E ter fé move qualquer coisa, faz com que você alcance o seu objetivo. Foi aí que eu descobri o que eu chamo hoje do método EPA, que são exercícios físicos diários, pensamentos positivos e alimentação saudável. Eu estava completamente fora de tudo isso. Eu era o oposto. Né? Eu estava fadado a morrer de qualquer coisa que não fosse o câncer, se eu não tivesse tido o diagnóstico. Porque eu tinha colesterol alto, eu tinha pressão alta, eu tinha pré-diabetes e por aí vai. Né? Só que não adianta, hoje em dia a gente escuta muito isso. Eu estou com pressão alta, eu vou no meu clínico e vou tomar um remedinho. Eu estou com a glicose alta, eu vou tomar um remedinho. Isso aí é tapar o sol com a peneira. A gente está tratando lá da ponta, você não está tratando da causa inicial. O que faz você ter a pressão alta? O que fez o teu câncer? A obesidade. A obesidade, ela é presente em 190 tipos de doença. E ninguém presta atenção, gente. É verdade. Então, a obesidade, nós vivemos hoje uma pandemia de obesidade. Ela está saltando aos olhos.
Você vai em um shopping e a gente... Se você para numa praça de alimentação de um shopping, você fica triste de ver o pai, a mãe, o filho e a filha tudo obeso. Todo mundo já seguindo ali a mesma linha, né? É a alimentação. E eu vou até aproveitar para pedir para a doutora Mariana falar para a gente um pouquinho, porque a obesidade é um dos fatores de risco, né? Sim. Mas assim, quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? E assim, a questão da idade influencia no surgimento da doença? Ou seja, um homem mais novo vai ter câncer de próstata ou isso é de uma determinada idade para frente? Eu vou te responder, mas antes eu não quero deixar a oportunidade passar Sim. de reforçar o recado que o Ricardo traz, que para a gente que é médico é muito importante, do paciente como ativo, né? Aquele que tem a doença, ele é ativo no tratamento dele, ele não é só alguém que recebe, ele tem um papel importantíssimo. Essa mudança que ele fez do estilo de vida, ninguém poderia fazer por ele. Talvez nenhuma medicação pudesse... baixar os níveis dele tanto quanto baixar a inflamação crônica a qual o corpo está submetido nessas condições, como a mudança do estilo de vida dele. E acho que ele traz um recado de esperança, que mesmo frente a um diagnóstico difícil, sempre há algo que a gente possa fazer, porque não é incomum a gente ver as pessoas frente a um diagnóstico mais desafiador se sentirem muito impotentes. Sem dúvida. E, no entanto, você traz um recado de potencial, de capacidade, né, de fazer, de proatividade, que eu não queria perder a oportunidade de frisar para quem está nos assistindo, que é muito importante. Posso só dar um reforço? Claro. Diante de uma situação dessa, você só tem duas atividades para fazer. Ou você deixa aquilo te destruir, ou você luta e vence aquilo. Eu Fez a opção. fiz né? a opção de lutar e destruir quem estava querendo me destruir. Até porque ele também traz um outro recado do câncer de próstata, mas traz das doenças cardiovasculares, como ele disse, ele estava com colesterol alto, pré-diabético, que hoje em dia ainda é uma das maiores causas de mortalidade entre homens. Então a gente também não pode esquecer nesse Novembro Azul, ele é muito focado no câncer de próstata, mas das doenças cardiovasculares, que ele traz também esse recado. Então, retomando, a obesidade, o tabagismo, são grandes fatores de risco para o câncer de próstata. A idade tem a ver. O risco para o câncer de próstata aumenta com a idade, tanto que o rastreamento do câncer de próstata tem relação com a idade. A gente não faz rastreamento em jovens. A recomendação atual para quem tem risco habitual é começar aos 50 anos. Para quem já tem um risco aumentado, principalmente pessoas de raça negra ou que tem caso na família, esse rastreamento começa um pouco mais cedo, aos 45. E a recomendação atual é que pessoas que têm membros da família com diagnóstico de câncer de próstata antes dos 65 anos podem começar o rastreamento aos 40 anos. Então, a gente vê que a própria recomendação de rastreamento já mostra essa relação com a idade. Antigamente, a recomendação era parar o rastreamento aos 70 anos. Hoje em dia, existe uma recomendação que se avalia a expectativa de vida da pessoa e tendo uma expectativa de vida de 10 anos, pelo menos, que às vezes é difícil para a gente medir na prática, mas tendo uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, você deve seguir com o rastreamento. Agora, você descobre, né, a questão do câncer e aí a gente tem uma situação de você começar a investigar e ver qual é o grau e essa coisa toda, e aí percebe-se que há uma metástase. Sem né? dúvida. Não, eu já tinha sido informado que o problema era maior do que eu esperava. Era maior, né? E aí, fala um pouquinho desse momento, né? Quando você recebe essa notícia, e aí? Quais foram as medidas que poderiam ser tomadas? Você teve que fazer cirurgia, quimioterapia? Qual tratamento foi feito? Vamos lá, vamos explicar. Eu não sou médico, mas eu tive um médico que me passou muita informação. O Dr. Rafael Rubac, ele foi sensacional, passou a ser um amigo fantástico, né? Então, o que acontece? O câncer, quando foi diagnosticado, eu não tinha a noção de quanto ele estava espalhado. Aí o Dr. Rafael pediu que eu fosse fazer o meu primeiro PET scan. Fiz o PET scan, muito nervoso, né? Não vou negar. E quando eu recebi, eu
parecia literalmente uma árvore de Natal. A médica que deu o diagnóstico, né, o laudo, ela disse que eram inúmeros pontos. Eu tinha microtumores no meu esqueleto inteiro. E aí que eu realmente digo que essa que é a foto do milagre, se você pudesse colocar. A gente vai colocar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos guardar mais para frente um pouquinho, para esse mostrar laudo. o antes e depois de você por dentro. Por dentro, exatamente. Quando eu sou muito ansioso nessa, né, principalmente porque eu queria saber o que estava realmente acontecendo comigo. Sim. Aí eu peguei o laudo, né? E eu não consegui aguentar. Eu abri e fui ler. Como todo bom paciente, a gente faz isso, né? Vamos conversar. Vamos conversar que é verdade. Aí eu fui ler e realmente eu me desesperei. Eu estava com a Sandra, eu falei, Sandra, eu estou muito mal. Porque a foto que apareceu, não tinha espaço mais, eu tinha tumores pelo corpo inteiro. Eu falei, olha, o meu único norte agora é procurar o Dr. Rafael para que ele me diga o que eu vou fazer, né? Vou preparar o testamento. Aí eu liguei para ele é muito ocupado, deixei o recado, na noitinha ele me ligou, aí ele falou, olha Ricardo, fica tranquilo, isso aí só está mostrando que o tratamento que eu prescrevi está no caminho certo, mas vai lá no Silvestre amanhã para a gente conversar melhor. E assim eu fui. E realmente ele me tranquilizou. Ele falou, olha, nós daqui a pouquinho, acredite em mim que o tratamento vai dar certo. E realmente deu, porque 2, 3 meses depois, o PSA caiu absurdamente. Eu não falei, mas o meu PSA era 1.100. O normal para homens é de 4, abaixo de 4. Nossa. Eu tinha 1.100 e a metástase espalhada. No terceiro mês, o PSA já tinha caído para 17. E aí eu fui, acreditando, e foi quando eu estava lendo o livro que ele me emprestou, li um outro livro muito bom, que é o Anticâncer, é um médico francês que se curou de um câncer cerebral, principalmente com alimentação. Eu falei, opa, aí tem um pulo do gato que ninguém fala. E eu fui cada vez mais estudando, cada vez mais aprendendo, cada vez mais trocando ideias com o Dr. Rafael, com a doutora Mary, que é Ela é parceira dele, foi quem deu a residência dele, então trocamos muitas ideias. E eu fui descobrindo que o estilo de vida, ele era, que a gente chama de epigenética, é muito mais forte do que a genética. Então, mesmo que eu tivesse a predisposição genética, que graças a Deus eu fiz o mapeamento, não tenho, quer dizer, o filho, o neto já estão mais tranquilos, mas mesmo que eu tivesse a predisposição genética, o meu estilo de vida novo seria superior à genética. Ou seja, isso vale para todo mundo que está nos escutando. Se você quiser ter saúde, que eu falo sempre, não existe doença, existe falta de saúde. Se você tiver o EPA, se você fizer aquilo, você vai ter uma saúde fantástica. E a doença vai ficar longe de você, porque o teu sistema imunológico vai estar fortalecido e qualquer doença... Por que acontece a doença? O teu sistema imunológico está tão preocupado e ocupado com a inflamação que você cria, que ele não tem tempo de cuidar de algo que entra. Que uma célula ali fugiu do controle. Exato, ele não tem nem como combater. Então aí o câncer aparece, né? A genética, se estima que a genética nas doenças crônicas, né, é responsável por 10 a 20%. Verdade. Estilo de vida 50%, 50 a 60%. Ou seja, a gente pode nascer até com uma predisposição para ter uma doença, mas se a gente tiver um estilo de vida... Você pode não ativar esse gene. É isso que ela falou, a doutora falou com propriedade. Que ele falou da epigenética, né? Eu tenho os genes que podem se ativar ou não. Depende do teu estilo. Sim. Né? Vai fazer toda a diferença, né? Ou seja, se a gente tiver uma qualidade de vida, isso não vai aparecer. Não vai aparecer, né? E olha, vou citar, se permitir. Sim. Fala um pouco disso. Nós temos já documentários que falam desse assunto que eu vou comentar. Nós temos as Blue Zones. Verdade. São 5 cidades que estão espalhadas no mundo, onde todos são centenários. E todos têm uma vida maravilhosa de saúde. Por quê? Vamos pesquisar.
Vamos lá descobrir. Todos eles fazem exercícios físicos diariamente. Todos eles comem de forma saudável. É o que eu sempre falo, ó, descasque mais e desembale menos. O mundo moderno faz com que a gente vá no supermercado e compre algo processado ou ultraprocessado. Hoje nem vai mais no mercado. Nem você vai. pede pelo aplicativo, você recebe em casa, é tudo muito prático. Você está comendo veneno. É verdade. E o que mais me choca, um exemplo que eu tenho um neto de 12 anos, de vez em quando eu vou apanhá-lo na escola. O que uma cantina escolar vende? Só porcaria. Só, é verdade. Então você não está nem tratando da saúde desde a tenra idade, colocando bons hábitos naquela pessoa. Mas isso tem que ser falado, a gente tem que ser o exemplo. Claro. Eu às vezes até me torno um cara meio chato, porque eu falo e eu não me canso de falar disso. Porque se os resultados foram bons para mim, como eu disse que o câncer foi uma bênção, eu tenho que dar em troca do que Deus me deu, salvar algumas pessoas também. Se o meu exemplo, porque eu sempre falo, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então se você se mostra, olha, eu era assim, gente. Por que você não vai conseguir? Se eu consigo, você consegue, né? Então, voltando à tua pergunta, quando eu recebi o laudo, eu achei que eu ia morrer literalmente. Continuei fazendo o meu tratamento, porque eu não fiz cirurgia, porque me explicaram e faz sentido, né? Sim, é importante você dizer qual foi o procedimento para o seu tratamento. Porque Exatamente. muitos precisam fazer a cirurgia e tudo mais. No seu caso, não precisou. Eu não fui recomendado para a cirurgia, primeiro, porque o grau do meu câncer, que é medido, que chama-se Gleason, eu tinha um 4+5, que era 9, que é altíssimo. Né? Mas se um paciente tiver um grau menor, ele pode ir para uma cirurgia. E eu tinha metástase. Se eu matasse a mãe, os filhotes iam ficar vivos. Então eu tinha que fazer um procedimento onde eu matasse todos. Né? O procedimento tinha que matar os filhotes e a mãe. E aí eu tive uma quimio oral, eu não fiz a quimio tradicional, e eu parti para a hormonioterapia, porque depois eu fui estudar para saber que a gente está matando o câncer de fome com essa terapia. E eu tive que fazer uma terapia para consertar o estrago dos ossos. Porque como eu tinha vários buracos, eu tinha na clavícula um buraco enorme, que eu fiz depois várias radiografias para descobrir, né? E isso podia me trazer problemas de locomoção no futuro, de mobilidade. E aí eu fiz uso de um fármaco chamado Zometa, que ele literalmente captura o cálcio do teu sangue e vai depositar no buraco que você tem causado pelo tumor. E eu faço isso até hoje. Mas hoje eu já não tenho mais nada, né? E eu passei a fazer aquela atividade que eu te falei, de exercícios físicos diários, onde hoje eu faço 4 quilômetros todo santo dia, caminhando na esteira, e faço mais 1 hora de musculação, e pesada. Porque vale a pena dizer que nós temos uma farmácia dentro dos nossos músculos. Isso mesmo, olha só que eu estou assistindo uma aula aqui. Que isso, Tatiana. E essa farmácia, ela só vai ser ativada se nós fizermos as contrações musculares. Isso é através da musculação que nós vamos liberar esses maravilhosos produtos que estão dentro de nós. Então a gente tem o poder de se curar. É que a gente se estraga demais. É verdade. Né? Então, se Hoje nós. A gente não acredita que tem esse poder Sem todo, dúvida, né? Que estilo de vida vai fazer tanta diferença, né? Mas a gente como aposta faz? mais no comprimido do que no estilo de vida. Eu vou falar, né? doutora, que é a preguiça, é a procrastinação, que eu acho que é a pior doença que o ser humano tem. A gente tem sempre um diabinho aqui do lado, fala, deixa para depois, amanhã você faz. Ai, que preguiça, né? Melhor deitar, descansar, tô tão cansada, Mas eu hoje mereço. Não vira nunca, gente. Não, e aquela famosa frase, né? Eu mereço. Aí vai num chocolate, vai num O eu negócio. mereço é bem perigoso. Eu mereço, ou Hoje então eu me nada a ver, estressei, então nada a eu ver. mereço. Sem dúvida. São E aí, frases assim que destroem a aquele gente. pezinho na balança vai crescendo, porque ninguém fica gordo da noite pro dia. Eu não fiquei daquele jeito da noite pro dia. Foram décadas comendo errado, fazendo as coisas erradas. Ou deixando de fazer, né? O Então, exercício, quando você de repente, enxerga, de lado. o principal que eu falo para todo mundo, você quer emagrecer? É possível. Né? Eu não acredito em dieta, eu não acredito em remedinho da moda, porque isso você vai fazer naquele período e quando você parar, acabei a dieta, eu cheguei no meu peso. Daqui a pouquinho você está mais gordo do que você estava antes de começar a dieta.
Porque a sua cabeça continua de obeso. Se você fizer uma mudança radical alimentar, isso vai ser permanente, é perene. Eu sempre digo, ó, mude os seus alimentos, que os seus alimentos vão te mudar. É verdade. Porque tudo que vem para dentro, eu sempre digo isso, é o que nos constitui. Então a gente tem que colocar para dentro esse seu método EPA excelente, porque você coloca coisas boas. Sim. A alimentação você tem que botar matéria-prima boa. Claro. Né? Pensamento, você tem que colocar matéria-prima boa, não é isso? Com certeza. Exercício, você está trabalhando a máquina, exatamente. Né? Gerando matéria-prima boa, hormônios, isso, neurotransmissores, tudo isso. Mas isso a gente tem que falar a exaustão para que as pessoas entendam. Eu falo, ó, nós somos uma Ferrari, a nossa máquina é uma Ferrari, só que a gente põe gasolina comum. Então não vai funcionar. Vai estragar daqui a pouquinho. Começa a pifar, né? Lógico. Então você tem que tratar bem do teu corpo. Não, e se um carro pede a gasolina e esse é o único combustível dele, você não vai colocar álcool ou diesel, senão vai estragar. Vai estragar, claro. E o ser humano é o único que coloca de tudo Qualquer menos porcaria. o que deveria dentro desse maravilhoso, dessa máquina maravilhosa que a gente tem, né? Agora, doutora Mariana, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele é, assim, essencial para o sucesso no tratamento do câncer de próstata. Sim, mas, claro, né, no caso do Ricardo, não teve o diagnóstico precoce. Ele já descobriu quando já estava ali, né, uma bagunça total no corpo dele. Mas, assim, quais são os exames recomendados e com que frequência esses homens devem realizar esses exames e a partir de qual idade? A idade, eu falei um pouquinho para você, risco habitual 50 anos, risco aumentado 45 ou 40 anos, dependendo da situação. Hoje em dia o que se usa é o PSA. Antigamente havia uma orientação de que podia ser feito o toque retal ou o PSA. Hoje em dia se recomenda o PSA com ou sem toque retal, uma escolha compartilhada com o médico, mas o PSA é o exame mais recomendado para isso. Normalmente feito anualmente, mas existe uma orientação da Academia Americana de Urologia que se o PSA for abaixo de 2,5, você pode até fazer a cada 2 anos. Mas o que se mais habitualmente faz na prática é anualmente. E aí um PSA acima de 4 já indica uma investigação maior da situação. Vale dizer que o câncer de próstata ele pode não dar sintomas. Então, por isso que fazer o exame é importante, porque o homem pode não estar sentindo nada. Ele pode estar sentindo coisas que às vezes parecem até uma doença benigna da próstata, que é a alteração do jato urinário, sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Mas pode não dar, no caso do câncer, pode não dar nenhum outro sintoma, por isso que o exame é importante. Agora, tem aquela história que a maioria dos homens fogem desse famoso exame do toque retal. É importante fazer esse exame, né? E assim, o que a gente pode, de repente, aconselhar para quem ainda continua com esse medo e não quer fazer, já está na idade de fazer e insiste em fugir do médico para isso? Hoje o toque retal ele é considerado complementar ao PSA, porque a evidência que se tinha era que o toque retal poderia, e ainda existe essa recomendação, ele pode detectar alguns tumores nodulares, né? Que se sente pela palpação, às vezes com um PSA normal. Mas ele não tem mais indicação de ser feito só o toque retal. Ele pode ser feito em conjunto com o PSA, mas não somente o toque retal. Eu acho que as pessoas têm mais preconceito, né, com isso. É um exame simples, não é, assim, muito complicado. Eu não sei, Ricardo, eu sou mulher, aí eu fico até, posso dizer que não incomoda muito, né, mas assim, não é um exame, acho que é mais preconceito, acho que as pessoas têm que pensar na sua saúde e deixar determinadas piadinhas e coisas que não cabem de lado, né. Mas, olha, a doutora deu a solução para o preconceito. Porque o PSA, ele é um exame extremamente simples. Pode escolher. Você vai coletar um pouquinho de sangue e você vai ter o resultado muito confiável. Sim. Né? Uhum. E não precisa se submeter ao toque retal para aquelas pessoas que têm um preconceito exagerado. Se submeter não precisa colocar no jornal. Exatamente. Né? Isso é uma coisa da sua intimidade, da privacidade com o seu médico, né? E não sai ali daquela sala, né? Então... Uhum. Agora, Ricardo, a gente acredita que durante o seu tratamento deve ter tido, assim, alguns momentos difíceis. Sem dúvida. Delicados.
Como é que foi para você lidar com esses desafios que foram tanto físicos quanto emocionais durante essa fase? Olha, eu tenho uma receita infalível. É a oração. A oração, ela desliga a ansiedade e ela liga o milagre. Minha mulher sempre falava isso e eu levei ao pé da letra. Claro que eu estava muito ruim. Mais um homem salvo pela sua mulher, né? Eu não podia perder a oportunidade, tá desculpe. É claro que como eu estava muito ruim, eu comecei a melhorar rápido. Né? Quando a gente está, né, muito gordo e começa a perder rápido o peso, depois é que vai diminuindo mais devagar. Então, a minha recuperação ela foi muito rápida logo no começo. E eu fui assim por 2 anos, né? Lá no começo, quando eu tive o resultado lá do primeiro PET scan, a Sandra me salvou com essa dica que eu estou te dando. Se você tem 1% de chance, tenha 99% de fé. E aí eu fui me tratando, vencendo. Eu fazia PSA todo mês. Fazia escondido, doutor Rafael. Porque como eu sou engenheiro, eu gosto muito de gráficos. Então eu ia lá plotando a evolução, a redução, para ver como é que andava. E, aliás, foi isso que me salvou quando apareceu uma recidiva. Lá pelo 2º ano e meio de tratamento, o PSA, que já estava muito bem controlado, abaixo dos 4, ele deu um salto para 6 e pouco. Aí, eu fui no médico e falei, doutor Rafael, aconteceu alguma coisa estranha, né? Ele, vamos repetir, porque pode ter acontecido realmente algum problema no laboratório e tal. Aí ele subiu mais um pouquinho, ele foi para 8. Falei, tem alguma coisa esquisita aí. Aí eu tive que partir para fazer mais um PET scan, para a gente ter certeza do que estava acontecendo. O PET scan é um exame fantástico, né? Porque você está mapeado, sabe tudo que está acontecendo. Aí eu fui, eu estou até acostumado a entrar no tubo lá, não tenho fobia. Quando saiu, apresentou eu tenho até a foto, só que eu não te encaminhei. Não é essa não, é a foto da vértebra. Eu tive um problema na vértebra D10. Uma metástase, ela resolveu se rebelar do tratamento e voltou a crescer naquele ponto. Eu não sentia dor, nada, né? Aí ele falou, olha, vamos fazer uma terapia diferente, porque para esse ponto específico, o que você anda fazendo não vai funcionar. Fez algo mais direcionado. Né? Exatamente. Já descobriu o que eu fui fazer. Aí ele me mandou para um médico especializado em radiocirurgia, né? E, por sorte, eu precisei fazer uma aplicação, só que foi um tiro de canhão, né? E eu fiquei curado daquele problema em 20 minutos. Eu levei quase que 1 hora para ser posicionado na máquina, mais uns 20 minutos de tratamento. Quando eu saí, eu já estava curado. Eu não sabia, mas estava curado. Então esse foi um percalço que aconteceu no meio do tratamento. E aí depois disso, eu aprendi e fui melhorando cada vez mais a minha ação em cima do estilo de vida. E hoje estou aqui. Maravilhoso, fantástico, cheio de energia. Estamos aqui, né, para ouvir essa história. Né? E eu acho que é isso que... Eu vou dizer mais, o Novembro Azul ele tem um papel fundamental. Só que a gente está falando de descobrir o câncer de forma prematura. Eu quero dizer que a coisa vai ser muito mais forte se a gente não descobrir o câncer, gente. E a gente pode passar isso para as pessoas. Quem está nos escutando, se tiver um estilo de vida saudável, não vai ter câncer. A chance é muito menor, né? Diminui muito terrivelmente. Menor. Então, é isso que eu acho que é fundamental. Não vamos ficar esperando o câncer aparecer. Ao descobrir precocemente, eu vou ter uma chance de cura ótima. Eu descobri muito tardiamente e por conta do belo tratamento que eu recebi aqui no Hospital Adventista Silvestre e o meu esforço, a coisa andou muito bem, graças a Deus. Eu acho que vale a pena agora a gente mostrar, eu vou pedir aqui para a produção, colocar então a foto do seu exame. Sem dúvida. Né? De quando tudo começou. Muito bem, a foto da esquerda foi o primeiro PET scan e vale a pena dizer que cada pontinho preto que vocês estão vendo, exceto, todos esses pontinhos são tumores. Todos esses pontos são tumores ósseos. A metástase, porque o câncer ele tem uma afinidade muito grande com os ossos. Quando a pessoa tem o câncer de próstata e tem metástase, pode acreditar que vai ser óssea.
fêmur, né? Então, um ano depois, nós temos a foto do milagre ali à direita, que todos os pontinhos sumiram. Impressionante. É impressionante. Eu me emociono muito quando eu vejo isso, porque Deus estava presente desde o início, me fortalecendo, me mostrando o caminho, me dizendo: você tem que aprender. O inimigo é feroz, mas ele não é invencível. Eu digo sempre que o câncer ele não é um ponto final, ele pode ser uma vírgula, mas vai depender de você. Se você lutar, descobrir qual é o ponto fraco dele, você vai vencer. Mesmo que seja extremamente difícil. O que me dói é ver as pessoas estarem num tratamento oncológico e não estarem se preparando, não estarem preparando o seu terreno. Sim. Porque o nosso corpo é o nosso terreno. Se nós não prepararmos ele da forma adequada, nós vamos estar completamente inflamados. Essa inflamação vai ajudar o câncer. Ele está doido para que a gente faça a coisa errada. Então, quando a gente faz a coisa certa, a gente prejudica o trabalho dele. Ele não vai crescer da forma desordenada que ele cresce, ele não vai ter o sangue necessário que ele precisa para crescer. Então, a gente não comendo açúcar, a gente vai deixar ele com uma raiva danada, porque ele, ele precisa do açúcar. Então, eu matei ele de raiva desde o começo. Eu não como açúcar há 4 anos. Né? Eu não como farinha de trigo e os seus derivados há 4 anos. Porque tudo isso inflama. E é o nosso maior problema. O ser humano ainda não enxergou isso. Se a gente desinflamar, a gente vai viver que é uma maravilha. Novamente, vamos lá assistir o pessoal da Blue Zone. Eles não são inflamados. Eles estão perfeitos. Eles cuidam da Ferrari com perfeição. Né? Verdade. Bom, eu acho que a gente já trouxe assim, bastante informação com a sua história, com as informações também que a doutora Mariana trouxe. O que você diria, Ricardo, para outros homens que talvez estejam lidando com esse diagnóstico, que acabaram de receber essa notícia, ou que, de repente, tem algum receio de fazer os exames, né? Já está na idade, já está na hora de fazer o exame e fica fugindo, fala para a esposa que foi para a consulta e não foi, né? Mente, né, e tal. Então, assim, o que você diria para essas pessoas? Bom, primeiro, o que você acabou de dizer, ele tem que jogar procrastinação no lixo. Se marcou o exame, vá. Aqui no Silvestre nós temos um excelente quadro de urologistas, então marque a sua consulta, vá fazer o seu exame. Está cheio de preconceito? Vai fazer o PSA, vai descobrir em que pé anda o teu PSA. Se tiver abaixo de 4, vai para casa feliz da vida, comemorar com a esposa. E muda o estilo de vida, né? Isso aí é sem dúvida. Exercício, alimentação. É sem dúvida. Mesmo que o PSA de baixo vale, né? Se você que está nos ouvindo prestar atenção no método EPA, é simples demais, mas tem uma eficácia fundamental. É que às vezes a preguiça é a tal da procrastinação de novo. Se você fizer exercício todo santo dia, mas é todo santo dia mesmo. Não consigo. Faz 3 vezes por semana, faz 4 vezes por semana. Mas faça. É melhor fazer um pouco do que não fazer nada. Mas tente ir aos poucos aumentando o teu ritmo. Claro que eu não comecei na esteira fazendo o que eu faço hoje. Eu dava 5 minutos, eu morria. Mas hoje eu ando com facilidade. Eu saio da esteira uma hora depois de fazer algum exercício normal. Aí eu parto para fazer a musculação, mas isso é treino, gente. Ninguém nasceu pronto. A gente vai sendo feito aos poucos e vai conquistando a nossa saúde aos poucos. Perde-se rápido. Né? Nossa saúde a gente perde muito rápido. É verdade. Mas nós temos que estar sempre atento e cuidar do caminho certo que a gente tem que fazer. Se a gente fizer isso, esses 3 itens que eu falo são os pilares da saúde. Em todo lugar que você tem alguém que tenha saúde plena, que seja saudável, ele faz isso. Ele não fuma, ele não bebe, ele come certo, ele se exercita, ele dorme bem, né? Ele tem pensamentos positivos. Isso é científico já foi comprovado. Se você se você está assistindo a televisão e tem uma notícia ruim e você se contagiou com aquilo, o teu sistema imunológico vai lá no pé, ele cai. Agora, se você está sempre com pensamento positivo, com fé,
dizendo que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, que você vai vencer, o teu sistema imunológico está lá vibrando. O teu sistema está comendo tudo de célula ruim. Então é importante que a gente se aculture, que a gente aprenda. Está tudo aí. Hoje em dia, quem não aprende é porque não é preguiçoso. Está tudo no computador, está tudo em qualquer lugar. Hoje em dia, graças a Deus, você tem uma quantidade exagerada de informação. Você tem até que filtrar as informações. Mas está aí para todo mundo. Tem que fazer. Eu sempre falo, olha, uma caminhada de 20 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai chegar lá nos 20 quilômetros. É que as pessoas não fazem isso. Então, o que eu vou dizer que é mais importante é que todos ou muitos querem mudar, mas muito poucos querem pagar o preço da mudança. Que o preço da mudança exige que você se determine a fazer aquilo. Se você não tiver um compromisso com você, a mudança não vai acontecer. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Doutora Mariana, que dicas e orientações você deixaria para a gente? A gente aqui, praticamente em todos os episódios relacionados à saúde, que é o tema que a gente sempre traz, né, e fala, a gente sempre toca nos 8 remédios naturais, né? A Igreja Adventista tem isso, defende isso de uma forma assim muito... como é que eu vou dizer, enfática, né? A gente sempre fala muito sobre isso, que é o que o Ricardo está comentando aqui com a gente. Então, assim, que orientações a medicina deixaria para a gente e a doutora Mariana também, a senhora Mariana deixaria para a gente também. Eu quero falar com todo mundo que está vendo a gente, então eu vou até olhar para a câmera para ser mais enfática. Favor. Você que está nos assistindo, preste muita atenção em tudo isso que o Ricardo falou. Volte várias vezes, se precisar ouvir. Comece hoje. Se você não está adotando um estilo de vida legal até agora, não fez parte do que a gente conversou, comece hoje com o primeiro passo. Não espere ser bom, não espere dar vontade, não espere ser agradável. Faça como uma rotina, como você vai ao trabalho, como você arruma a sua casa, coloque isso dentro da sua rotina. Dê o primeiro passo e procure cuidado. E se você é mãe, esposa, vizinha de algum homem que você vê que não está procurando o cuidado devido, pega pela mão, leva para ele se cuidar e fazer exame. Isso é um ato de amor também. O que a gente sabe estatisticamente é que as mulheres se cuidam mais e levam os homens para se cuidar. Sem dúvida. E não tem nenhum demérito para os homens ser levado pelas suas mulheres, amigas, esposas, filhas, o que for para se cuidar. O importante é ir. É esse o recado que eu quero deixar para você hoje. Ricardo, eu acredito que a sua vida antes do câncer era uma, como a gente já mostrou aqui. Eu vou até pedir para colocar novamente ali o antes e depois do Ricardo, que eu acho que vale a pena. E hoje é outra completamente diferente. Então, assim, como é que você encara a sua vida e a saúde hoje? Que mudanças significativas a sua rotina trouxe para você através dessa importância que você deu ao cuidado com a saúde? Olha só, o Ricardo da esquerda, ele não achava que tinha problema de saúde. Ele precisou ter algo muito sério, muito contundente, para ele descobrir que ele estava doente. E foi ali, naquele momento, em que ele descobriu o caminho maravilhoso da saúde. Então, hoje, eu sou um cara completamente diferente do Ricardo de 4 anos atrás, porque, primeiro, eu não sou tão estressado, ainda sou um tiquinho, mas eu não sou tão estressado quanto eu era. Eu passei a entender melhor as coisas que eu tenho que fazer, o que eu fazia de errado, vamos assim dizer, e passei a ter uma conduta o mais certo possível do ideal. Então hoje eu como certo, eu não como as coisas que eu não devo comer, né? E esse caminho me trouxe muito mais paz, me trouxe muito mais um contato com o divino, porque eu acho que é importantíssimo você ter aquele momento, pode estar sozinho, você e Deus, né? E ele vai te orientar qual o caminho que você deve fazer, qual que você deve seguir. Eu não tinha esse momento. Esse momento apareceu depois, porque a minha fé cresceu muito e eu enxerguei que, através da fé, eu ia conseguir realizar a minha cura.
Né? A cura, eu vou dizer até é forte demais falar cura. É transformar ela numa doença crônica, onde eu vou tomar meu remedinho e vou viver tranquilo. Né? E fazendo. Hoje a gente usa muito a palavra remissão. Isso. Eu vou dizer, vou usar. Eu estou com câncer em remissão e vou tocar minha vida no meu estilo de vida saudável. E eu acho que é isso que todo mundo deve seguir. Né? Como eu falei, palavras convencem e exemplos arrastam. Ali está um exemplo para arrastar muita gente que hoje está acima do peso para ficar dentro do peso. Pega a fita métrica e vai lá ver se você está com 102 na cintura. Se tiver a mais, comece a emagrecer. E não tem fórmula mágica, você tem que ter um déficit calórico para emagrecer. Né? Mas é isso, tenha fé acima de tudo, porque Deus jamais está esquecendo de você, Ele jamais está deixando de segurar na sua mão. Então acredite nisso que você vai ter êxito, como eu tive. Amém. Que legal. Nossa, que mensagem maravilhosa, gente. Foi um papo muito gostoso. Eu não sei, será que faltou a gente comentar alguma coisa da história ou alguma orientação, doutora Mariana? Se tiver, pode ficar à vontade. Não, acho que a gente tem que terminar com essa fala do Ricardo, né? Acho que foi uma fala muito forte, potente, tem que ficar nos nossos corações. A gente fica muito feliz, tá, de vocês terem aceitado o convite a participar conosco. Espero que prazer. O Ricardo continue vindo visitar o hospital para passear aqui. Você sabe que eu adoro isso aqui? Eu venho para cá feliz. Que bom. Aliás, eu nunca vim para cá. A Sandra pode até falar que eu sempre falei isso para ela. Eu gosto de ir no Silvestre. Aqui Que tem bom. um ambiente diferente, É verdade, né? é verdade. Assim. Que bom. Tem um diferencial, né? Que bom, que bom. Olha, muito obrigada, viu? A gente agradece demais. Foi um prazer, assim, muito grande ter a companhia de vocês nesse episódio, principalmente para a gente reforçar a campanha do Novembro Azul, a importância, né, do cuidado, da saúde do homem. E agradecemos também a você que acompanhou com a gente esse episódio. A gente deseja para você muita saúde, muita paz e muita qualidade de vida, né? A gente espera que esses episódios que a cada momento a gente coloca aqui no canal, que eles possam te ajudar a buscar mais qualidade de vida para você e para sua família. E a gente deseja tudo de bom e te espera no próximo episódio do Silvestre Cast. Até lá!